Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo a gente. Hoje é o nosso quarto episódio do SMK Podcast. Então é uma série de entrevistas, né, que a gente traz nossos alunos para compartilharem suas histórias, os seus treinos e suas experiências aí com a gente, os nossos treinos. E hoje nós estamos aqui com a doutora Letícia Donda. Olá! É a nossa convidada de hoje. Fica à vontade, Lê. Olá, eu me chamo Letícia, eu sou médica e treino CrossFit na SMK já há 2 anos. 2 anos está com a gente, né? Isso. E fala um pouquinho do seu trabalho, onde que você atende, o que que você faz, se você é especialista em uma área, está estudando, fez residência, compartilha um pouquinho da sua profissão para gente. Certo, muito bem. Então, eu sou médica generalista, né? Eu terminei a faculdade em 2020, ainda não me especializei em nenhuma área, estou atendendo clínica geral, né? Trabalho em posto de saúde, na atenção primária, né? Que é bem diversificado, a gente tem acesso aí a muita gente, muitos casos. Está me trazendo grande bagagem, né? Mas pretendo me especializar em breve. Uhum. Sempre quis ser médica? Olha, acredito que sim, viu? Sem influência nenhuma de parentes, né? Mas sim, sempre quis. Acho que nasci mesmo com esse desejo. Que legal. E fala pra gente, você já sempre treinou, sempre fez atividade física? Como que foi? Como que você conheceu a nossa academia? Sim. Então, a SMK eu conheci através de amigos, mas não por acaso. Quando eu voltei para Jales, né, terminei minha faculdade, voltei para Jales, eu precisava encontrar um treino de CrossFit, porque eu já conhecia o esporte há 4 anos, mais ou menos. Mas você já treinava, então? Já treinava. Ah, tá. E assim, sempre fui ativa. Onde você treinava antes? Em Uberaba? Lá em Uberaba? Isso, eu conheci tá. 2 CrossFits lá em Uberaba, assim. Então você treina cross já... 4 anos. Tá, 2 anos com a gente. Ao todo, isso. E Isso. 2 anos lá. Isso, Tá. perfeito. E assim, eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre me movimentei. Treino na academia, assim, acho que desde os 16 anos, talvez. Já faz bastante tempo. Legal. Mas esses treinos convencionais, eles estavam, assim, um pouco monótonos pra mim, ao meu ver. Aham. Então, eu encontrei no CrossFit, no cross-training, né, um treino mais dinâmico. Essa dinamicidade, assim, veio pra ficar mesmo comigo. Aham. Legal. E assim, você falou que buscava um treino diferente. Você tinha mais algum outro objetivo além do tipo de treino? Melhorar meu condicionamento, emagrecer, ganhar massa muscular. Quando você começou a treinar, e lá atrás, que você se lembra, assim, qual que sempre foram os seus objetivos com os treinos e hoje, o que você busca, assim? Sim, o CrossFit entrou em uma época de final de faculdade, bem tumultuada. Então, assim, eu precisava de uma válvula de escape, né? Então, além de buscar melhora física, eu também buscava uma melhora de saúde mental, né? Me veio muito a calhar, assim, porque são mini fugas, né, da rotina que a gente tem, assim, diariamente. Por ser um treino dinâmico, um treino em grupo, isso foi muito bom, que também trouxe essa convivência, né, com outras pessoas. Acho que, além de gostar do que a gente vê no espelho, né, o CrossFit, ele é um tratamento para o corpo e para a alma, assim. Assim como os outros exercícios físicos, mas no meu caso, eu me identifiquei mais com essa modalidade. E, diga-se de passagem, a gente não tem espelho, né? Exato! Lá no nosso box. Exatamente. Por quê? Porque justamente a nossa intenção é proporcionar um bem-estar mais generalizado, né? Justamente, E assim, quando você começou lá a treinar CrossFit, que você fez essa mudança de atividade física, como que foi para você encarar essa nova modalidade, né? Que às vezes as pessoas não conhecem tanto, cheias de preconceitos, Sim. né? Mas como que foi para você? Quando você fez a primeira aula, quando você foi treinar, como que foi essa primeira experiência? Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso mesmo, porque existe, assim, um medo, né, generalizado de que o treino é muito, muito pesado e as pessoas não conseguem acompanhar. E é justamente o contrário, assim, é a mesma aula realizada em ritmos completamente diferentes, adaptados.
é super adaptável, né? É um treino super adaptável. Então, assim, quando eu comecei, de início eu já gostei disso, porque não necessariamente você precisa fazer todos os exercícios dentro do treino para você conseguir treinar, suar, ficar bem, né? Então, foi muito legal. A segunda parte, assim, por ser em grupo, né? Isso te leva ali a uma comunidade, a um espírito coletivo, que também acrescenta demais. Você foi com uma amiga? Primeira aula? Foi sozinha? Eu fui sozinha. Sozinha? Fui sozinha em um Você box que eu não conhecia ninguém. E como foi? Você viu na internet? Foi mais, talvez, assim, influências, né? De redes sociais, Que isso. legal. E desde então me identifiquei mesmo. É uma busca, né, constante que a gente tem de melhorar as nossas próprias performances, assim. A gente não tem essa disputa com o outro, né? A gente não esbarra no outro em relação a isso. Quando você começou, você não tinha nem ideia. Não tinha nada disso na cabeça, né? Nem ideia. Você começou a descobrir as suas capacidades, suas limitações no contexto do treino de CrossFit, né? Exato. Legal. E lá nesse primeiro começo, nesse primeiro contato que você teve, você foi lá pro CrossFit falando assim, não, é um treino intenso, eu quero isso, ou você foi, é um treino com pessoas, é isso que eu estou buscando. Como que foi a ideia, a mentalidade que você foi nessa primeira aula, assim? Ou foi conhecer, ver o que é? Eu acho que eu fui mais de farra mesmo, assim, para entender o que era, para conhecer. De curiosa. E eu, de primeiro, assim, o que mais me surpreendeu foi que na primeira aula que eu fiz, tinha uma senhora, assim, de seus 60 anos, de repente. Então, já me chamou muita atenção, porque não era só um treino ali de adolescentes jovens, agora adultos minha jovens. Responsabilidade. Eu pensei, gente, eu tenho que acompanhar pelo menos pra todo ela. mundo mesmo, é pra todo mundo mesmo. E ela colocava, assim, todo mundo de queixo aberto, porque fazia tudo e acompanhava o ritmo da turma, então surpreende. E é interessante também, assim, a gente comentar que, assim, até como médica, né, falando, melhora a nossa condição, assim, cardiorrespiratória, resistência física. E diferente do que está muito impregnado, assim, de lesões, na verdade, ela previne lesões, né? Porque fortalece musculatura, aumenta a resistência. Então, assim, é interessante, pensando em saúde, até em envelhecimento saudável, né? A longo prazo. O que a gente fala muito, que as pessoas têm esses paradigmas, esses estereótipos, né? De que machuca, de que vai lesionar. Mas nenhuma atividade física lesiona. O que lesiona é como ela é conduzida. Justamente. Os profissionais que estão conduzindo a atividade, ou às vezes a falta de limite de cada um, de quem está se propondo a fazer atividades, né? Sim. Eu não sei se as pessoas sabem, assim, né? Mas, por exemplo, em todos os boxes que eu treinei, e aqui na SMK também, nós somos supervisionados, né, por um profissional, educador físico. Então, em todas as aulas a gente tem esse acompanhamento para justamente evitar aquelas pessoas que talvez não tenham um pouco de noção do peso, né? E evitar essas possíveis, né, traumas. E até aqueles também que já treinam há mais tempo e às vezes querem superar os seus limites de uma forma inadequada. Então, o professor está ali para orientar tanto os novos, sim, quanto aqueles que já são avançados e querem... acham que, de repente, já conseguem, né? E você falou a questão de prevenir lesão. O que a gente prega muito, né? O nosso corpo, quando a gente está nas nossas atividades diárias e cotidianas, ele se move no espaço, sem ser guiado por máquina, sem ser guiado por nada. Então, o que a gente precisa é ter o corpo preparado para essas atividades. E os nossos treinos, eles fazem isso muito, né? Porque a gente trabalha com barra, com querobel, com anilha, né? Peso livre mesmo, o próprio corpo, né? Que é o treinamento funcional, né? Que a gente vai aí ser útil no dia a dia mesmo, nas funções do dia a dia. Quando você começou, você tinha esse medo de machucar? Tinha. A gente carrega, né, com a gente. Assim, você ouvia muito isso também. Com certeza. Legal. E falando um pouquinho, assim, do nosso ambiente, assim, de treino, né, específico, como que o que você mais gosta desse ambiente, o que você... dos treinos, assim, o que você se sente bem, o que você gostaria de destacar? Sim. Então, acho que quem não conhece mesmo, né, um treino de CrossFit, só para situar. O treino legal você falar isso. Legal, porque assim, a gente fala achando que todo mundo sabe. Então, porque a gente já está tão acostumado, né? Sim. O treino, normalmente, ele é dividido, assim, em 3 partes, né? Onde a gente tem primeira mobilidade, aquecimento,
depois a técnica, e aí, então, na última parte, né, que a gente chama de UD, agora fiquei em dúvida. Treino do dia, Exato. melhor. Que é mesmo ali o mais de alto... A parte principal A do parte treino. principal, né? Que a vai gente ter um gasta mais objetivo. calorias, talvez. Que vai exigir de alguma capacidade física mais específica, que é a resistência muscular, ou cardiorrespiratória, ou força, né? Isso. Então, assim, esse treino, né, que é assim estruturado, ele é todos os dias diferentes. Então, isso me chama muita atenção. E eu gosto bastante. No nosso box, a gente treina em grupos, né, como eu já disse. E isso também me acrescenta muito porque eu pude conhecer pessoas que tornaram-se amigos, né, hoje em dia. Então, também tem essa parte de socializar, né? Uhum. Que traz bem-estar e traz saúde, né? Sim. Porque a gente vê falar saúde, tem que ter saúde, treinar para ter saúde. E a saúde, ela não vai só ter um corpo sem lesão, ou um corpo forte, um corpo resistente. Não, a cabeça que comanda tudo isso, né? E eu sempre falo que a cabeça é o mais importante, né? Então, esse bem-estar, ele vale muito. A gente vê muito pessoas, assim, que tentam, né? Porque sabem que precisa fazer uma academia, começar uma atividade, mas que detestam o que fazem. Então, assim, acho que vale a pena chamar, convidar para conhecer outras, né? Outras modalidades. formas. Exato. E, atualmente, qual que é o seu maior desafio nos treinos? O que você fala assim, eu preciso melhorar isso, ou sei lá, ou qualquer outro desafio que você tem aí. E assim, isso a gente fica instigado mesmo a crescer, a melhorar, né? Uhum. Hoje em dia, eu acho que a parte da ginástica é o que me deixa ainda com mais vontade de aprender, né? E assim, ginástica, o que a gente fala, são movimentos com o peso do corpo. A gente divide nossos treinos, assim, nosso treino é embasado em 3 fundamentos. Treinos de cardiorrespiração, ou seja, corrida, pedalada, burpees, corda. Treino de força, que é onde a gente carrega qualquer tipo de peso, que é uma bola com peso, querobel, anilha, barra. E os treinos ginásticos, que são todos os movimentos que você faz com o peso do corpo. Um abdominal no chão é um movimento ginástico, um Sim. agachamento. E a Lê falou que o desafio dela é dominar qual movimento específico? Tem? O Bar Muscle Up. Acho que esse é o... Eu acho que Pesquisem aí pra vocês saberem do que a gente tá falando. No nosso primeiro episódio, por incrível que pareça, também foi esse o movimento, assim, de desejo, digamos, de conseguir. Legal. E assim, o que mudou depois que você começou a treinar especificamente aí o CrossFit, assim? O que você viu de diferença, né, na sua vida, assim, na sua rotina? Sim. Olha, traz um equilíbrio ali, eu acho que tu me trouxe, né? Um equilíbrio entre o ser saudável, né? Porque a gente gosta de treinar, então a gente também vai gostar de comer melhor, dormir melhor, estar bem para treinar no outro dia. Eu falo assim, que me trouxe até mais essa disciplina em outras áreas da vida. Essa determinação que a gente tem de finalizar um treino no tempo certo, que existem ali, de repente, alguns, né, que a gente tem que cumprir tantas voltas. Exato. Isso me trouxe... foi para fora também, não ficou só dentro do box, né? Foi para a vida, de concluir tarefas, de ser melhor em determinadas situações. Então, acho que isso foi o mais importante, assim. Legal. E esteticamente você teve algum resultado ou você sempre se manteve em forma? Isso mudou assim com essa mudança de atividade física que você fez? Muda, a gente sente dor assim em músculo que a gente nem sabe que existe, né? Mas você fala com um sorriso no rosto. Então não é dor, hein? Assim, a gente percebe, não é uma mudança de um dia para o outro, é uma coisa que depende de constância, né? Mas mantém, assim, eu gosto dos resultados também físicos, Você né? ficou com o corpo masculinizado? Nem um pouco. A gente ouve, é uma outra coisa que a gente ouve muito, né? Que a mulher vai ficar masculina, vai ficar com o rosto quadrado e tudo mais. Sim. Gente, nem as atletas de alta performance hoje em dia, nem elas, assim, na minha opinião, elas têm esse corpo, assim. A gente viu no último campeonato meninas, assim, que nem dá pra acreditar o peso que elas levantam, né? Com um corpo completamente musculoso, mas sem estar dessa forma, que as pessoas não gostam. Você sentiu assim, diferença em tarefas
para executar no dia a dia. Com certeza. Né? Ritmo de trabalho, né? Assim, plantões, a gente cansa até menos nesse sentido. É uma coisa que a gente fala muito, é tipo assim, você cansa para cansar menos nas outras atividades, Sim. né? Porque a gente escuta muito as pessoas falando, né? Ah, mas eu tô cansado, eu vou treinar, eu tô cansado. Só que o treinamento, ele vai te cansar ali na hora, mas ele tá te preparando para você resistir Sim. à sua rotina de trabalho, às atividades que você tem, né? Os hormônios, assim, né, que são liberados, que são os hormônios do bem-estar, é uma satisfação muito grande no pós-treino. Às vezes a gente tá com um pouco de preguiça para começar, mas isso aí é disciplina, né? Nem sempre a gente vai estar com vontade, mas a gente precisa ter disciplina porque o resultado é bem interessante. E a gente precisa, assim, ter maturidade para escolher o que precisa ser feito, não aquilo que a gente quer fazer, né? Sim, Porque é o que acontece, muitas vezes você não quer ir treinar, tá desanimado, que acontece com todo mundo. com certeza. Mas a diferença das pessoas que vão para as que não vão é a disciplina. É você escolher fazer o que é certo e não aquilo que você tá com vontade, né? Sim. E aí chega às vezes cansado no treino, mas sai melhor, sai com disposição. Mais disposto. É. E como você definiria, assim, os treinos que você realiza, o CrossFit, os nossos treinos, em uma palavra, em uma frase? O que você traz, assim, na sua... Olha, de tudo assim que a gente já conversou, acho que a palavra dinamicidade é a mais, assim, que eu mais gosto e identifico no treino. Não dá a impressão que a gente está fazendo sempre a mesma coisa, porque é muito dinâmico e isso me chama muita atenção. Eu acho que dinamicidade é a palavra mesmo. E isso é uma das características que a gente prioriza nos nossos treinos, né? Por quê? Porque a gente observa que a maior desculpa, ou a maior reclamação das pessoas por treinar é: mas é muito parado, mas é muito chato. Entediante, né? E sempre quando eu ouço isso, eu sempre devolvo com uma pergunta: mas o que é chato? E às vezes a pessoa para pensar e fala: o que é chato? Geralmente é porque ela faz um exercício nos treinos normais de musculação, de academia, e fica descansando lá um minuto e meio, 2 minutos, e ela acha aquilo ali entediante. E para se treinar não precisa ser assim. Não. Nem a musculação, ela precisa ser assim. Uhum. E é o que a gente usa alguns métodos que fazem o treino ficar dinâmico, né? Que fazem a gente variar os exercícios, mas continuar treinando os músculos, né? E isso é uma característica que atrai muito os adeptos dessa modalidade, né? Sim. Que é o que você falou. Exato. Legal. E então, pessoal, quem quiser conhecer os nossos treinos, quem quiser poder vivenciar um pouquinho, né? E o que a gente observa assim nos nossos alunos é que todo mundo chega como a Letícia chegou para treinar a primeira vez, né? Isso é o normal. A pessoa chegar insegura, mas como que é? Chegar com medo de se machucar, medo de como vai ser, isso é o normal, né? Então, quem quiser fazer uma aula, experimentar, conhecer, a gente está com as portas abertas, a gente oferece aí não só uma aula experimental, mas a gente oferece aí uma semana, 7 aulas experimentais para conhecer, para sentir os treinos, né? Então, a gente está com as portas abertas. Você vai encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Quem quiser perguntar alguma coisa pra gente, tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário aí. E a gente está com as portas abertas para recebê-los. E eu queria agradecer a Letícia Obrigada pelo convite. Presença, foi um prazer. E é muito bom ouvir, né, como que foi o primeiro contato, como que treinar, fazer esse tipo de treino com a gente. Então, obrigado, Lê, pela presença. Eu que agradeço. Pessoal, então, até a próxima. A gente se vê. Um abraço.